Olá, pessoal. Vamos dar continuidade a essa parte de atualidades do Piauí. É lógico, trabalhando em cima dos biomas, as informações mais recentes sobre a ocupação, o desenvolvimento das atividades econômicas e os problemas sociais resultantes, sociais e ambientais resultantes da ocupação dessas áreas. No jornal Meio Norte da semana passada, nós tivemos a informação, no passado pelo jornal, que houve uma produção, um aumento na produção do babaçu, o aumento da produção da carnaúba em 32%. Ora, nós estamos falando dessa região coberta pela Mata dos Cocais, chamada região das Palmáceas, que fica exatamente na divisa, nessa fronteira natural, à margem do tanto esquerda quanto direita do Parnaíba com o nosso vizinho Maranhão. Muito mais babaçu no Maranhão e muito mais carnaúba no Piauí. Essas duas palmáceas formando aí as matas dos cocais, é lógico, com a presença também do tucum, com a presença do buriti. Só para lembrarmos, o Piauí foi o estado que vivenciou de ciclos econômicos extrativistas. Nós tivemos o ciclo da maniçoba, o ciclo do tucum, o ciclo da canaúba, o ouro verde piauiense, assim denominado. O Piauí chegou a ser o maior produtor de canaúba, da cera de canaúba, do pó de canaúba, e os canaubais piauienses garantiram o crescimento econômico dessa região do Médio Parnaíba, saindo aqui de Teresina, indo em direção a Piripiri, indo em direção a Luzilândia, indo em direção a Campo Maior, aqueles carnaubais belíssimos. O ouro verde piauiense foi a base da economia do estado até mais ou menos meados dos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial. Também tivemos o ciclo do babaçu, uma atividade econômica importante. O Piauí chegou até, no início dos anos 60, a ser o maior produtor e exportador de óleo de babaçu. Mas essa área apresenta características que nós vamos detalhar aqui sobre as matas de cocais. Ela é uma vegetação de transição entre a floresta amazônica a oeste, a leste está a vegetação da caatinga e ao sul está o cerrado. Vegetação essa que podemos dizer que ela é uma vegetação secundária mista, ou seja, nós não vamos encontrar espécies que cresceram após o desmatamento das plantas originais. É uma atividade que nós podemos afirmar que em qualquer livro ou qualquer texto que você venha ler sobre a mata de cocais, fará referência ao babaçu e à carnaúba. A carnaúba, para essa região, ela é denominada de a árvore da providência. Da carnaúba se aproveita tudo. Do babaçu se aproveita tudo. Tem uma importância econômica muito grande. Acabei de citar do crescimento, da produção da carnaúba, do pó da carnaúba, da exportação da carnaúba, que é atualmente dos principais produtos de exportação do estado do Piauí. Quais são eles? O Piauí produz e exporta óleo vegetal, e aí o babaçu, o óleo de babaçu. O Piauí exporta pó, cera de carnaúba. O Piauí exporta camarão. O Piauí exporta pedras ornamentais. O Piauí exporta couro beneficiado, já trabalhado. O Piauí exporta produtos e subprodutos de origem vegetal e alguns minerais. É a base da economia piauiense. E as exportações desses produtos garantem a entrada de alguns dólares na economia do estado. Essa vegetação, as matas de cocais, ela é uma vegetação interessante. Ela tem a presença das palmáceas e, como eu falei, da carnaúba se aproveita tudo e do babaçu também. O babaçu é utilizado, a sua palha, para a produção de produtos artesanais.
cobre casas, serve de divisórias de casas pelos babaçuais do Piauí e Maranhão. Do coco do babaçu se aproveita tudo. Tem até uma história que eu gosto de contar. Um caminhoneiro passou por aqui, um caminhoneiro gaúcho, passou pelo estado do Piauí, e passando aqui por Teresina, que é a principal cidade do meio norte do Brasil, quando se tem o critério situação geográfica, se o critério for histórico-social, histórico-cultural, é São Luís. Se o critério é situação geográfica, Teresina é a principal cidade do meio norte. É a porta de passagem quase que obrigatória da região norte do Brasil para a região sul e sudeste. Pois bem, um gaúcho passando por aqui, levou para o irmão dele em Caxias do Sul um coco de babaçu. Chegando lá em Caxias do Sul, jogou sem boneta. Aí, ó, que eu trouxe do Piauí para ti. E ele ficou com aquele coco de babaçu na mão. Não sabia o que era, foi o que ele fez. Colocou numa caixa e enviou para o programa Globo Rural. É por isso que eu estou contando essa história para vocês. Enviou para o programa Globo Rural. E no programa, naquela sessão cartas, fez a pergunta que todo mundo faz. Que tipo de fruta era aquele? Onde se encontrava em grande quantidade e para que servia. E aí nós tivemos um histórico ali, uma aula sobre o babaçu. A casca do babaçu tem um alto teor calorífico. O carvão de babaçu, 1 quilo de carvão de babaçu equivale a 3 quilos de um carvão vegetal sendo queimado. Ou seja, se queima muito mais carvão vegetal do que propriamente o carvão vegetal da casca do babaçu. Então, é muito mais ecologicamente saudável, vamos colocar assim, correto, melhor dizendo, o uso do carvão do coco do babaçu do que da lenha comum, no vegetal comum. Então, nós temos a casca, o mesocarpo é utilizado na indústria química, a amêndoa é utilizada na indústria química, farmacêutica, é utilizado na indústria alimentícia, o farelo do babaçu é utilizado para a produção de ração animal, até o gonguim do babaçu as pessoas utilizam para alimentação. Então, do babaçu se aproveita tudo, até o gonguim. E o Piauí se destaca como grande produtor. Aí na cena, nós temos uma quebradeira de coco. Essa foto ela foi premiada. Essa foto foi premiada. Ela foi tirada de uma quebradeira de coco lá no município de Esperantina. Ó. É uma foto belíssima. Você tem uma típica quebradeira de coco. E só inserindo, aqui no estado do Piauí, nós tivemos uma defensora muito grande para a criação de uma lei que foi sancionada no Maranhão, no município Lago do Junco do Maranhão. Lá foi aprovada uma lei municipal que garante a liberdade às associações da quebradeira de coco no Maranhão de adentrar numa propriedade privada para retirar o coco que cai no chão. É a chamada Lei do Babaçu Livre. A Lei do Babaçu Livre, 1997, no município Lago do Junco do Maranhão. E aqui nós tivemos ações de deputados voltados para a defesa dos babaçuais piauienses. E aí eu quero destacar, não fazendo aqui campanha política, a ação da deputada Flora Isabel na defesa da preservação dos babaçuais, e dá uma segurança maior para as milhares de famílias que sobrevivem no estado do Piauí quebrando coco, as quebradeiras de coco. Como também para a preservação dos canaúbais. Há uma lei que proíbe o corte da carnaúba, corte da carnaúba em função da quase inexistência dos canaúbais nessas áreas que era conhecida como a área dos canaúbais, que vai aqui de Altos até Campo Maior. A madeira da carnaúba é até hoje utilizada, é de grande densidade, uma madeira extremamente resistente, que deixou de existir praticamente em função para a criação de pastos, a bovinocultura, ali em Campo Maior, a sua extração da palha para a produção do pó. Bom,
Carnaúba, Babaçu, Tucum, Buriti, que também é utilizado para a indústria alimentícia. No litoral piauiense, nós temos uma APA, que é a Área de Proteção Ambiental do Delta, uma APA federal. O litoral piauiense, que ainda apresenta condições ambientais saudáveis para o lazer, né? Para o lazer. Nós temos a Área de Proteção Ambiental do Delta, do Parnaíba, com o famoso Delta do Parnaíba, e temos o nosso litoral com praias belíssimas, mas ainda com uma infraestrutura deficiente, mesmo com os investimentos feitos pelo governo do estado do Piauí, em Luiz Correia, né, com aquela urbanização da praia de Luiz Correia, mesmo assim, ainda é uma região deficiente e que, infelizmente, o aproveitamento econômico da região em função de um turismo ainda apresenta a desejar, ainda deixa a desejar. Precisamos investir mais. Em contrapartida, é um litoral ainda saudável do ponto de vista de um banho, desse lazer do banho em água salgada, nas praias como do Coqueiro, Luiz Correia, do Arrombado, do Peito de Moça. Nós são praias ainda que podemos banhar sem nos preocupar com a qualidade da água, diferentemente do nosso vizinho aqui, estado do Maranhão, onde você tem as praias de São Luís, que todas elas estão inapropriadas para o banho. Isso me faz lembrar, e aí eu quero voltar um pouquinho aqui para a aula anterior. Na semana passada foi divulgada uma notícia nos jornais que o Rio Poti apresenta 11 vezes mais a presença de coliformes fecais acima do limite máximo tolerável. Da ponte Juscelino Kubitschek, que é a ponte da Frei Serafim, o nome dela é ponte Juscelino Kubitschek, até a confluência do Poti do Parnaíba, nós temos 11 vezes mais coliformes fecais nas águas do Rio Poti. Não é à toa que o Poti está coberto de aguapés, em função do alto índice de poluição. Né? Lembrei disso porque lembrei do litoral de São Luís e fazendo referência ao nosso litoral, que ainda, do ponto de vista ambiental, é agradável e ainda ecologicamente saudável para vivermos e tomarmos o nosso banho e praticarmos o nosso lazer. Mas o nosso litoral também se destaca por outra coisa. Se destaca na produção de carcinicultura, camarão. Nós temos mais ou menos umas 18 fazendas de camarão, tornando o nosso litoral, Luiz Correia, um município que exporta muito camarão, em função da temperatura da água, em função da qualidade da água, em função da mão de obra barata, abundante naquela região. Mas do ponto de vista ambiental, ela é perfeita, essa atividade. Por quê? Porque, a priori, nos preocupamos com a qualidade da água. Como é que podemos criar camarão e ser um grande exportador de camarão? Ficamos atrás apenas do estado do Ceará e do estado do Ceará e do Rio Grande do Norte. Somos o terceiro maior produtor e exportador de camarão. É uma situação que não nos permite erro no que diz respeito a manter a qualidade das águas do nosso litoral. E isso passa pelo saneamento. Infelizmente, o município de Luiz Correia ainda não tem um saneamento básico que venha cobrir a produção de esgoto naquele município. As planícies litorâneas são áreas formadas por sedimentos marinhos durante o período quaternário. Toda aquela área do litoral piauiense é de sedimentos marinhos. Agora, não só marinhos, viu? Fluvial também. O delta do Parnaíba foi formado por 14 ilhas de sedimentos fluvio-marinhos. E data exatamente do período quaternário da era Cenozoica, a era que nós estamos.
O solo do manguezal, apesar daquele aroma, né, que exala, é matéria orgânica, 100% de matéria orgânica. E nessa área se desenvolve uma atividade econômica importante, né, no delta piauiense, que é exatamente a vila de pescadores, a atividade pesqueira, ainda, infelizmente, tradicional. Mas nós temos ali vilas de pescadores que sobrevivem de um pescado, de catar caranguejo. Ali na área do delta nós temos reservas, né, extrativistas. Apenas num determinado período do ano essa área ela não pode ser explorada, que é exatamente o período onde toda aquela fauna e toda a flora, fauna e flora, ela venha ter o seu ciclo reiniciado. Então nós temos a proibição da cata do caranguejo, da atividade da pesca. É um solo salgado. Nessa área nós temos a vegetação do tipo mangue, com aquelas raízes pneumatóferas, aéreas. E há dois tipos de mangue, né? O mangue vermelho, o mangue branco, né? E nós temos também a chamada vegetação de restinga. Eu não sei se vocês lembram, mas há mais ou menos 2, 3 anos atrás, nós tivemos uma reportagem especial realizada pelo canal a TV Meu Norte, fazendo uma cobertura a nível de estado das regiões onde as atividades econômicas vêm se desenvolvendo e algumas atividades importantes de recuperação. E numa dessas reportagens, nós vimos um plantio, ou melhor dizendo, um processo de reflorestamento, né, onde aquela vegetação dunária, aquelas vegetações de dunas, elas estavam sendo recuperadas. Então, na região de restingas e de formações de dunas, foram plantadas mudas, espécies típicas, para que as dunas que são naturalmente móveis, elas, no seu movimento mais lento, protegido pela vegetação de restinga, que forma uma parede natural, reduzindo a velocidade do vento, até chegar nas áreas de dunas, e essa vegetação de dunas retirada faz com que os sedimentos avancem. E o avanço estava prejudicando dos pontos turísticos mais importantes do litoral piauiense, que é a Lagoa do Postinho. A Lagoa do Postinho, ela precisa ser revitalizada, tanto do ponto de vista econômico, como ela deve ser protegida, no sentido de preservar aquelas áreas. É comum, quase todos os anos, as dunas avançarem sobre a Lagoa do Postinho, que vem perdendo em profundidade. A tendência natural é a Lagoa do Postinho desaparecer. É a Lagoa do Postinho desaparecer. Se não houver uma preservação dessa vegetação, que é a vegetação mangue. Ela é uma vegetação de natureza edáfica, ou seja, o desenvolvimento dessa vegetação ocorre em função das condições de clima, das condições de solo, né, da presença da maritimidade, das águas, da água salgada, suporta a alta temperatura, né, em função de estar próximo ao mar, não necessariamente numa área de ambiente úmido, né, já que nós temos uma área seca. Pois bem, ao longo dessas nossas 2 últimas aulas, eu gostaria de focar alguns temas que foram importantes e eu gostaria muito de vocês pudessem aprofundar isso, fazendo a leitura em alguns textos que está no site do VIP Curso. No site do VIP Curso nós temos 2 textos que eu gostaria que vocês fizessem a leitura. Basta procurar lá o blog do professor Sucupira no site do VIP. Um texto é o Cerrado pós 1950, o Cerrado pós 1950, onde nós temos uma análise de tudo que aconteceu no bioma Cerrado com a chegada da sojicultura, com a chegada da produção de eucalipto, com a chegada do avanço da cotonicultura, produção de algodão. Eu gostaria que fizesse uma leitura sobre isso. E uma outra leitura também sobre o Atlas Remanescente de Mata Atlântica. Por que eu estou citando isso?
Porque nós temos o problema lá da Serra Vermelha, no município de Bom Jesus, tá? No município de Bom Jesus, onde, de acordo com os ecologistas, de acordo com os ambientalistas, há espécies de Mata Atlântica. E havendo espécies de Mata Atlântica, não pode haver desmatamento naquela área. Quer dizer, é mais um parque nacional que, se for criado, o Piauí vai possuir, né, que é o Parque Nacional da Serra Vermelha. E está havendo até uma campanha aí na rede virtual, no Facebook, foto da área da Serra Vermelha, e pedindo para compartilhar, né, essa ideia da criação de mais um parque nacional no estado do Piauí. Então, façam uma leitura lá, né, do texto sobre Mata Atlântica. Mata Atlântica, a vegetação, Atlas Remanescente da Mata Atlântica. Um relatório elaborado pelo INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, e pela ONG SOS Mata Atlântica, e que veio aqui ao Piauí, naquele escândalo do desmatamento do Cerrado para a produção de carvão. Até apareceu no Jornal Nacional uma imagem aérea de vários fornos, uma coluna de vários fornos, com a vegetação cerrada ao lado, toda ao chão, na região exatamente de Bom Jesus, aonde o pessoal do SOS Mata Atlântica defende a criação de um parque, em função da presença da Mata Atlântica. Vieram aqui, fizeram uma manifestação na porta do Palácio do Karnak, ainda quando o governo era o Wellington Dias, o governador era o Wellington Dias, e ele recebeu de presente, adivinha? Uma motosserra. Ele recebeu de presente, lógico que ele não recebeu, mas ficou claro que o pessoal do SOS Mata Atlântica e também da ONG Cerrado Brasil, lá na região sul do Piauí, entregaram para o governador. Então eu gostaria muito que vocês fizessem essa leitura, né? Uma leitura sobre o texto sobre a bacia do Parnaíba, porque de acordo com projeto do governo federal, é para ser construído na bacia do Rio Parnaíba 8 usinas hidrelétricas. 8. Não no curso do Rio Parnaíba, na bacia do Rio Parnaíba. 8 usinas hidrelétricas. Temos a nossa, aqui, que foi construída, lógico, com grande força na época, não do governador do estado do Piauí, mas do governador do estado do Maranhão, que na época era o atual presidente do Senado, o senador José Sarney, que é senador pelo estado do Amapá e não pelo estado do Maranhão. Foi no governo dele que foi criado ali a usina hidrelétrica Presidente Castelo Branco, mais popularmente conhecido como barragem de Boa Esperança. Então, na região ali que vai para Parnarama, descendo a Montante Rio, ou seja, subindo o rio, nós estamos aí para construir a usina hidrelétrica de Castelhano. Já saiu até o relatório de impacto no meio ambiente, o RIMA, e com base nesse relatório tem lá um texto sobre a área da bacia do Rio Parnaíba, dados atualizados sobre a ocupação dessa região da bacia do Parnaíba. Tá? Vamos ver o que vai acontecer, porque essas obras da barragem de Castelhano, na região aí já próxima a Parnarama, no Maranhão, é para ser construído mais uma usina hidrelétrica. Necessitamos? Necessitamos. Infelizmente, o estado do Piauí precisa de infraestrutura. Eu citei na aula, quando eu estava falando de Cerrado, que a Suzano Papel e Celulose está saindo do Piauí. Quer dizer, está plantando eucalipto, mas a indústria vai ficar no Maranhão. Pela falta de quê? De infraestrutura, rede elétrica, energia suficiente para isso. O Piauí, para atrair investimento, nós temos que gerar mais energia, não temos. A energia eólica lá em Luiz Correia, ela vai produzir 25% a mais de energia, vai atender o município de Parnaíba e Luiz Correia. Porque eles vão acrescentar, vão colocar mais 4, entre aspas, cataventos ali, e vai gerar energia, 25% do que gera a Boa Esperança. Já vai atender Parnaíba e Luiz Correia. Precisamos investir mais. No litoral, precisamos construir o Porto de Luiz Correia, que já tem 100 anos de história. Eu me lembro quando eu era pequeno, que eu fui numa excursão com meu pai, e aí eu perguntei ao meu pai, o que é aquilo ali? O papai me disse assim,
é o Porto de Luiz Correia, meu filho. Eu tinha, talvez 10 anos, perguntei ao meu pai, não, meu filho, é o Porto de Luiz Correia, está sendo construído. No ano passado eu fui para Luiz Correia. Aí minha filha chegou, tocou em mim e disse assim, papai, o que é aquilo ali? Eu me lembrei, quando era pequeno, eu disse, minha filha, aquilo ali é o Porto de Luiz Correia. Só que eu acrescentei para minha filha e disse, papai, minha filha, ó, aquele é o Porto de Luiz Correia, que começamos a construir quando seu pai ainda era pequeno. Numa vez que eu vim aqui, que eu perguntei para o papai o que era, o papai disse que era o Porto de Luiz que está sendo construído. O papai está respondendo para você, do mesmo jeito, está sendo construído. Quando é que vai terminar? Ah, isso é uma outra história. Primeiro, pela falta de vontade política realmente de fazer, dos nossos deputados e senadores. Segundo, porque nós temos bem aqui um vizinho que não gosta de ver o Piauí crescer, que é o Ceará, amigo. O Ceará tem um conjunto de políticos muito mais preocupados com a infraestrutura, que diga, passando pela nossa Caatinga, passando pelo nosso Cerrado, a Transnordestina, que sai ali de Eliseu Martins, corta, aí entra no estado de Pernambuco. Vai para onde a estrada de ferro? Vai até o porto de Pecém, até o porto de Suape, em Pernambuco. Foi o que os cearenses fizeram. Eles, lógico, preocupados com o estado, acrescentaram a estrada de ferro, saindo de Pernambuco, atravessando todo o estado do Ceará, até o porto de Pecém, em Fortaleza. Quer dizer, o Piauí é saída, passagem pelo Piauí não. Cadê a infraestrutura que saindo lá de Eliseu Martins, uma estrada de ferro chegando até Teresina, e de Teresina a Luiz Correia. Ficou faltando o quê? Ficou faltando vontade política, é lógico, de tornar o estado do Piauí um estado com infraestrutura. Precisamos do posto de Luiz Correia lá no nosso litoral. Infelizmente, é uma necessidade que vai terminar por trazer prejuízos ambientais para aquela área de mangue, né? A área de mangue, a área de vegetação de restinga, a área de vegetação de dunas. Mas se o Piauí quiser crescer do ponto de vista econômico, tem que fazê-lo. Ou então incrementar o litoral piauiense para ser, de fato, um polo turístico litorâneo. Infelizmente, nós não temos um polo turístico litorâneo. Quem visita o Luiz Correia, quem visita o Delta do Parnaíba, quem vai para as praias belíssimas de Luiz Correia, são os piauienses. O turismo interno é enorme. Eu costumo dizer que ser teresinense é ir a Luiz Correia e encontrar os amigos de Teresina. E o mês de junho reflete exatamente essa dificuldade de Luiz Correia em atender a população, a demanda. Triplica a população de Luiz Correia. E aí é a questão da deficiência, abastecimento de água, rede elétrica. É um espaço, hotéis, não há. Então é uma infraestrutura muito deficiente. Eu gostaria de encerrar essa aula, né, lembrando desses pontos, desses tópicos, melhor dizendo, e gostaria muito que vocês fizessem a leitura, né, dos textos que está lá no blog. Tá legal, pessoal? Eu quero encerrar essa aula e dizer que esse preparatório eu tentei colocar aqui para vocês o máximo de informações possíveis, trabalhando em cima de cada ponto, desde a nossa primeira aula, né, até essa 18ª aula, né, desse preparatório de concurso. Se eu não estou enganado aqui com as contas, são a 18ª aula. Tá legal, pessoal? Até a próxima.